nosso canal Capoeira Literária. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, sou professor universitário e professor no grupo Zabelê Capoeira, Juiz de Fora, Minas Gerais. Dando continuidade às nossas resenhas, hoje nós vamos adentrar no Capoeira Pequeno Manual do Jogador. Lembrando sempre que essa edição que eu tenho é da editora Record de 2006, 8ª edição revista e atualizada. Pois bem, vamos para a nossa roda de ideias, explorando o livro. Nessa parte, o autor inicia os seus primeiros escritos falando do jogo na roda de capoeira. Eu trouxe aqui para vocês a transcrição narrativa dele, porque é legal, para nós que somos capoeiristas, nós vamos conseguir identificar nas falas do autor, nas palavras do autor, na sua escrita, o que nós vivenciamos rotineiramente nas academias, nas nossas rodas, nos nossos eventos, e de tão rotineiro que é, nós acabamos por deixar de lado esse momento especial que é o início de uma roda de capoeira. Então, por ser tão natural, por ser tão corriqueiro e tão rotineiro, nós vamos às vezes deixando de prestar atenção na ritualística da roda de capoeira. Eu transcrevi aqui algumas falas do autor que vai nos fazer rememorar esses momentos. Então ele descreve uma narrativa, o ritual do início de uma roda de capoeira. Abre aspas. Eis a roda formada, um círculo de jogadores, os birimbaus, pandeiros, atabaque. Aproximemo-nos mais. Alguém canta uma chula, um canto de entrada, e todos ouvem com atenção. Aquele traz uma estrofe de uma ladainha. Menino, quem foi teu mestre? Meu mestre foi Salomão. A ele devo dinheiro, saúde e obrigação. O segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião, camará. O segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião. Para o desavisado, ele ouvindo isso numa ladainha, num canto de entrada, ele vai pensar que nós estamos fazendo aqui alguma apologia a algum tipo de religião. Ele vai pensar que nós estamos falando de São Cosme e São Damião da Igreja Católica, que é celebrado no dia 26 de setembro. Ou ele pode achar que nós estamos falando de São Cosme e São Damião, celebrado pelas religiões afro um dia depois, no dia 27 de setembro. O autor nos explica que não é nada disso. Isso é somente um código de linguagem. O segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião, ele chama de confraria de ritos, ou seja, são linguagens que só têm significado para os iniciados nos mistérios do jogo, ou seja, só consegue compreender, só tem o segredo de São Cosme, só consegue entender quem é São Damião. Quem é São Damião na roda? Aqueles capoeiristas iniciados, aqueles capoeiristas mais experientes, aqueles capoeiristas que procuram estudar e saber a ritualística do canto, a ritualística de jogo. Então ele faz uma metáfora para dizer o seguinte, olha, o rito de iniciação de um jogo de capoeira tem os seus elementos que somente aqueles que buscam o conhecimento conseguirão entender. Após essa parte, da início que nós vimos no slide anterior, viria a ladainha. E galo cantor, camará. E você se surpreende com o súbito calafrio que percorre a sua espinha ao ouvir os participantes da roda responderem em uníssono, ou seja, num único som, numa única voz, uma voz forte e vibrante. E galo cantor, camará. E aí, quem é capoeirista agora está se lembrando e está percebendo o que é isso, o que é essa magia de você estar ali confraternizando com seus amigos, confraternizando com outros capoeiristas, esse momento ímpar de início de um jogo de capoeira. Dentro dessa ritualística do canto ainda, ao pé do berimbau estão dois jogadores que se acocoram, ou seja, estão naquela posição de cocorinha, aquele movimento de defesa, tanto da regional quanto da Angola, cabeças baixas, prestando atenção no que está sendo cantado, prestando atenção na ladainha, que pode ser
por exemplo, uma menção a um fato passado do nosso povo, pode ser uma homenagem aos mestres que já se foram, nossos ancestrais, pode ser uma homenagem a um mestre que está presente na roda, pode simplesmente ser um canto de improviso cantando alguma situação que antecedeu aquela formação da roda, não interessa. Mestre Nestor nos fala: parecem perdidos em seus devaneios ou talvez numa forma de concentração interior. Ou seja, no momento da roda, é aquele momento que cada um busca a sua forma de se concentrar, a sua forma de se preparar para o jogo. Uns fazem a sua oração, outros rezam, outros fazem alguma referência aos seus santos, não interessa. Esse momento é individual. Cada jogador tem a sua forma de se preparar para o jogo. Nestor nos diz: o ritmo lento e hipnótico dos birimbaus vai tomando conta dos dois jogadores acocorados. Suas mentes estão livres de ideias e pensamentos. Estão ali somente isso. Despojados de tudo, sentem-se tão antigos quanto o próprio rito do qual vão participar. É um momento de integração. Os dois jogadores agora estão integrados ao clima da roda, ao círculo da roda, ao que a ladainha está falando, aos toques dos instrumentos, ou seja, há aí uma perfeição, uma perfeita interação entre a musicalidade, entre o círculo fechado da roda, entre as respostas do coro e entre os dois protagonistas desse evento, que são os dois jogadores que vão iniciar o jogo. Após a louvação, o que é a louvação? A louvação é aquela parte final da ladainha, onde o cantador canta: "E viva meu Deus", e o coro responde: "E viva meu Deus, camará". Nestor nos fala: as mãos dos dois jogadores tocam o chão e traçam sinais mágicos, pontos riscados que fecham o corpo e fortalecem o espírito. Aqui ele está usando uma licença poética para narrar uma cena comum de início de uma roda de capoeira, né? Mas poderemos citar aqui, por exemplo, que os dois jogadores fizessem um sinal da cruz. Então, é só uma licença poética. Em seguida, executam a reverência aqui no caso ao berimbau, que é reverenciado. Apoiados apenas nas mãos, levantam o corpo e as pernas para o alto, a cabeça quase tocando no chão, e lentamente, num domínio total do corpo, voltam à posição acocorada e se encaram. O jogo começou. Ele está falando aqui, creio eu, da queda de rins, né? Quando dois jogadores fazem a queda de rins, levam a cabeça na direção do berimbau, quase encostando no chão, voltam e a partir dali o jogo começa. Agora ele narra aqui a questão da percepção que se tem um jogador do outro, né? Como que o jogador vê o outro jogador? Percebem que à sua frente não está mais o amigo ou o companheiro de treino, mas sim uma charada que pode propor enigmas imprevisíveis e perigosos no diálogo que vai se seguir. Diálogo não de palavras, mas de movimentos, movimentos de estudo, movimentos de ataque, de defesa, movimentos de enganar. Perguntas e respostas na misteriosa linguagem da capoeira. Olha que bonito. A capoeira, como todos nós sabemos, é um jogo de perguntas e respostas. Eu costumo dizer que neste diálogo consegue vencer quem tem mais argumentos, quem está mais preparado, quem sabe dar as melhores respostas e, o mais importante, quem sabe fazer as melhores perguntas. Essa parte do jogo é mágica. O jogo de capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Isso é muito bacana. Sobre a malícia. A malícia, tão comentada pelos capoeiristas, é uma qualidade do bom jogador. A malícia é usada no jogo e na vida real. O que o Nestor está falando? Olha, assim como nós somos capoeiristas, nós na sociedade nós cumprimos diversos papéis sociais. Dentro da sociologia nós falamos que nós somos atores sociais. Dessa forma eu tenho que saber como me comportar como pai de família, como um profissional, como um membro de um clube de recreação,
Na igreja, na religião que eu professo, eu tenho os meus papéis. Na roda de capoeira também. Você vai ter os seus papéis dentro da roda de capoeira. Você é um ator social dentro da roda de capoeira. E você tem que, no jogo de capoeira, representar bem esse papel. O que ele nos diz? A importância de observação do jogo, observação da roda e observação principalmente do seu oponente. O capoeirista experiente, ele não entra na roda com qualquer um, sem estudar os movimentos do seu oponente, sem perceber o clima da roda, sem saber o que se dá naquele encontro, o que se dá naquela roda, qual o objetivo daquela roda. Você foi convidado para um evento, procure saber qual é o objetivo do evento, quem estará presente naquele evento, quais são os meus interlocutores nesse diálogo de perguntas e respostas. Tudo isso faz parte da malícia. Chegou numa roda, pega um instrumento, sente o clima da roda, toca, espera, viu todos jogarem, agora é hora de você entrar, agora é hora de você saber, jogo perto, jogo longe, jogo embaixo, jogo alto, você percebeu o clima da roda. É dessa malícia que Nestor está falando, a importância de observar tanto o jogo quanto a roda e principalmente estudar o seu oponente. Ele fala também do bom humor, da ironia leve, do sorriso no rosto, da leveza na arte, do jogo e da vida. Um dos meus mestre Palavra, falava que a capoeira é a arte de lutar sorrindo. Ou seja, é isso mesmo, é o sorriso no rosto. Mesmo que você levou um movimento, mesmo que você viu que você saiu num leve prejuízo naquele jogo de perguntas e respostas, dê um sorriso, dê a volta ao mundo, retoma, recomeça, é isso. Isso é a malícia que Nestor está falando. Dos 3 níveis do jogo, o primeiro aspecto que Nestor destaca é o aspecto físico, né? Ele ressalta que a capoeira é uma luta, que a capoeira é uma dança, que a capoeira é uma competição. Mesmo no jogo mais simples, nós já falamos do jogo de perguntas e respostas, você está competindo ali quem tem mais argumento, para vencer esse diálogo, para vencer essa disputa de palavras transfiguradas em movimentos do corpo, de perguntas e respostas. Me veio à mente aqui agora uma cantiga do mestre Beiramar. Danço quando quero, luto só se for preciso, não faço cara amarrada, jogo sempre com sorriso. É bem isso, você tem que saber distinguir a hora que é para dançar, a hora que é para lutar, a hora que é para competir. Isso você tem que estar preparado, isso aí você tem que fazer o culto ao seu corpo, você tem que fazer com que o seu corpo esteja preparado para dar essas respostas no momento certo. O segundo ponto é a malícia, compreender as pessoas, a vida, os sofrimentos, as motivações e fantasias dos seres humanos, ou seja, todos nós, cada um de nós nas rodas, nós trazemos um ser cultural. Cada um de nós temos uma cultura por trás da nossa vida. Cada um de nós tem momentos, tem sentimentos, tem ações que ali na hora da roda tem que ser respeitados. A capoeira deixa de ser um passatempo para ser uma visão de mundo. Ele está falando aqui da transcendência. Quando a capoeira passa, ela passa da questão de uma atividade física, ela passa da questão de uma prática cultural, ela começa a ser uma filosofia de vida. Nesse sentido, vencer ou perder não importa tanto. É a visão da capoeira como um todo. Você tem que ter uma visão holística do todo, da roda, dos movimentos, da defesa pessoal, da ritualística, de tudo. Tudo isso que compõe e faz a grandiosidade que é a nossa capoeira. A capoeira numa visão holística. Com o passar do tempo, não existe mais diferença entre você e a capoeira. Você a vive. Você e ela são uma mesma coisa e uma única coisa. Ele está falando justamente aqui da transcendência, né? Quando você e a capoeira começam a se confundir, você não consegue mais se compreender enquanto sujeito fora do mundo da capoeira. Então aqui há uma diferença gritante entre o praticante de capoeira,
aquele que faz a capoeira como uma atividade física qualquer, aquele que não se apercebe dessa ritualística, não se apercebe da ancestralidade, não se apercebe de tudo que está por trás da capoeiragem, por trás de uma roda de capoeira, o que cada toque de capoeira significa, o que cada verso cantado pelo cantador significa, o que cada gestual do seu oponente significa. Esses são os praticantes de capoeira. O verdadeiro capoeirista, ele transcende, ele se confunde com a capoeira. Ele e a capoeira são uma mesma coisa. A transcendência, é isso que nós estamos falando. Conhecendo os mistérios e as falsidades do jogo da capoeira e da vida. E ele fala também da cumplicidade entre os mestres, né? Dos ciclos fechados, dessa coisa de identificação, do mestre se identificar com outro mestre, do respeito que gira em torno da mestria, do respeito que gira em torno da ancestralidade, do culto e veneração aos mestres. É disso que ele está falando, dessa transcendência, dessa coisa que vai muito além da parte física, muito além da capacidade física dos mestres. Aqui agora ele está falando da sabedoria dos mestres, de você saber respeitar os mestres por tudo que eles fizeram, por tudo que eles representaram para a capoeiragem. As considerações finais, né, dessa parte do nosso livro. Eu falei aqui sobre a diferença que eu percebo, né? Minha verdade não é a verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade. Se você pensar diferente, deixa nos comentários a sua visão, né? Do praticante de capoeira e do capoeirista. A capoeira é muito mais que dar pernadas e saltos mortais, eu costumo dizer isso, né? A capoeira é tão complexa e para mim é o esporte mais completo porque ela engloba diversos saberes. Ela exige do capoeirista uma multiplicidade de habilidades que em outros esportes não precisam ter. Então a capoeira é muito mais do que dar pernada e salto mortal. Se você pegar um garoto aí com certas aptidões físicas, com 6 a 10 meses, você faz ele ser um exímio saltador e um exímio executador de movimentos de capoeira. Entretanto, prepará-lo para esse jogo de perguntas e respostas que nós fizemos menção no vídeo, aí é outra coisa. Prepará-lo para decifrar os códigos que existem na ritualística da capoeira, isso demanda tempo, isso demanda experiência, isso demanda aptidão e principalmente dedicação. A capoeira é uma filosofia de vida, uma forma de ver, pensar e agir, tanto nas rodas de capoeira, quanto nas rodas e nas voltas que o mundo dá. Lembre-se sempre, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Monteiro Lobato.